Jorge, eu quero voltar um pouco à nossa conversa, principalmente na parte cultural, porque Japaratuba ela é conhecida no estado, no país, como o celeiro da cultura sergipana. E você estava na primeira vez que Japaratuba foi chamada de celeiro. Quando foi isso? Japalatuba foi antes, né, de 1997, Japalatuba era chamada Cidade do Preto Civilizado, né, mas era um nome com uma denotação assim meio pejorativa, né? Tinha um significado assim meio que distorcia a própria imagem do cidadão, né? Então, a gente no festival de música lá do Sesc Canção, a locutora chamada Rita Simone, com a participação da música Minha de Pedro, de Décio Nunes e de Memeu Cabral, quando finalizou a nossa última apresentação, que foi Flor da Catingueira, ela falou: Japaratuba é um grande celeiro de artistas e poetas sergipanos. A cidade de Japaratuba é hoje um dos grandes celeiros de poetas e compositores no nosso estado. Aí a gente lá, eu falei com o Pedro, né? Pedro, pô, Japaratuba, celeiro dos artistas e poetas sergipanos. Vamos tirar esse negócio de Japaratuba, terra do preto civilizado. Aí a gente ficou ali estudando e tal. Aí depois, não, pô, Japaratuba, celeiro de artistas e poetas, fica muito fechado. Não, Japaratuba, celeiro da cultura. Fica bom esse nome. E foi a partir daí, 1997, por aí, que veio a primeira criação, né, podemos dizer assim, primeiro momento de criação de Japaratuba, celeiro da cultura. Mas já existiam grupos folclóricos na nossa Inúmeros, cidade. inúmeros grupos acabaram. Hoje não tem muito grupo, não. Grupo de guerreiro, tinha guerreiro de Zé Mussu, guerreiro de Zé de Jovem, guerreiro de Gildão do Curral dos Bois. Gildão tinha um guerreiro. Era grupo demais. A gente hoje não olha a festa de Reis e a gente pensa que tem grupos folclóricos ali. Entendeu? A gente ali está vendo a sobra, o restinho da panela. Entendeu? Mas o tempero todo foi lá para trás, anos 90, 80. Ali sim realmente tinha grupos folclóricos que não ganhavam dinheiro, que as pessoas participavam de uma festa realmente popular, pelo amor ao que fazia. Né? Não tinha direcionamento, porque eu vejo um folclore ele tem que ter um líder, né? Que é o mestre daquele folclore. Mas a estrutura do grupo folclórico ela não pode ter uma organização, tá? Entendeu? Assim, de ir por essa rua, entrar aqui, ter alguém para coordenar esse tipo de coisa. Eu acho que o grupo folclórico é uma manifestação livre, como era antigamente. O único momento que tinha direcionamento era o momento de cortejar os reis. Mas a partir dali, cada grupo seguia seu caminho para ir para a rua pedir dinheiro, né? As meninas do Reisado ia dançando na avenida, e eles paravam no bar, o pessoal bebendo, os turistas, ela botava o chapéu, ele botava R$ 5, R$ 10 e juntavam para depois ir lanchar e beber. Isso era uma manifestação popular, em que os grupos realmente tinham liberdade para seguir o seu caminho para onde ele quiser. O pastoril, eu li um livro que o autor falava que em Japaratuba tinha uma tradição das cores. E as pessoas brigavam, disputavam para pegar aquela fita e pagavam pela fita. Né? Porque, na verdade, no reisado também existe os cordões, né? Chamado de cordões, que existe essa disputa dos cordões. Né? Os grupos tinham muito isso, por quê? Porque os grupos, antigamente, principalmente reisado e pastoril, eles eram grupos assim que viajavam, passavam assim já 3 meses pelo mundo, entendeu? Não era assim grupo de apresentação, assim, tal festa, não. Um grupo saía, por exemplo, um grupo de Japaratuba, saía apresentando na festa de Maruí, depois ia para Siriri, depois Laranjeiras. Isso dormindo por lá mesmo, não voltava não. Era como se fosse um circo. Como um circo mesmo. Ganhava dinheiro com essas apresentações, essa competição. E o grupo apresentava toda a sua apresentação. Entendeu? Não era assim como é hoje. 15 minutos. 15 minutinhos, tá, não dá para nada. Você não vê a história do grupo.
tudo ali. É porque ali é uma apresentação que está contando uma história, né? Está contando uma guerra, está contando tudo há um contexto. Há um contexto histórico a ser apresentado, ou seja, do nascimento de Jesus, ou seja, de uma embarcação perdida, como de um naufrágio. Tem um contexto histórico que é apresentado em sequência, há uma sequência. E hoje a gente não tem mais isso, né? A gente vê que os próprios brincantes não sabem o que estão mais, brincando. Porque brinca tão pouco, é para dançar. Hoje em dia a gente vê o grupo folclórico como uma dança, e não mais como um folguedo que apresentava um contexto histórico, que fazia parte de um contexto. Hoje não, hoje é dançar, dançou, ninguém está prestando atenção no que está dançando, no que está falando, e vai embora e pronto. Então, é algo que a gente também tem que repensar, né, sempre, né? Até onde vai esses grupos folclóricos? Isso é muito preocupante, Jorge, porque você falando que é a beirinha que nós estamos hoje está no fundo do tacho. Mas, Jorge, você, pela sua experiência, né, e principalmente pela sua vida na prática cultural do município de Japaratuba, sempre se destacando, seja na criação, seja fomentando, seja ajudando, seja criando, você acha aonde está esse problema? Eu vou usar o termo fonte, né? Eu vou dizer que a gente tinha uma fonte, e essa fonte era uma fonte que jorrava muito, e como você mesmo disse, em vários povoados nós tínhamos. Povoados, ruas. E aonde foi o problema? Como a gente chegou a esse problema? Porque a gente não percebe, Jorge. Por exemplo, Chegança, em Japaratuba nós não temos mais. O maracatu, dona faleceu, infelizmente tivemos problemas com o maracatu, e hoje também a gente não tem o privilégio de ver nas ruas da cidade, em eventos do município, mais o maracatu de dono Pavão Dourado. Aonde está o problema? Eu vejo que tudo só permanece pelo valor de sua existência. Se a coisa passa a não ter mais valor para existir, acaba deixando de existir. Então, o grupo folclórico, como qualquer tradição, ela precisa ser valorizada dentro da sua essência, entendeu? Precisa ser valorizado os mestres, precisa ser valorizado as famílias desses mestres, porque os grupos precisam de renovação. E o que fazia essa renovação era a base era familiar, né? O rezado era familiar, né? O guerreiro era familiar, a maioria dos grupos folclóricos, Chegança era familiar. Então, quando você deixa de valorizar os mestres, deixa de valorizar a família dos mestres e deixa de valorizar o próprio grupo folclórico dentro da sua apresentação, né, do significado da sua apresentação, a coisa começa a enfraquecer, as pessoas começam a não se sentir mais tendo nenhum significado de estar ali e começam a não querer mais participar. É uma das coisas que a gente tem que começar a pensar, é a questão de o quanto nossos grupos folclóricos estão sendo valorizados atualmente, né? Até quanto eles vão resistir pelo valor que se dá, né? Porque o amor não leva ao grupo folclórico. O que leva o grupo folclórico a permanecer é o valor, não o amor, né? A gente precisa... Você imagine como um mestre do reizado se sente quando é chamado, né, para uma escola para ele palestrar. Né? Imagine o valor de um mestre de um grupo folclórico recebendo uma medalha numa Câmara de Vereadores. Né? Imagine como ele se sente, como o grupo dele se sente estar ali aplaudindo ele sendo valorizado. Então isso é que a gente tem que perceber, que não é o amor, é o valor. E esse valor não é só financeiro. Não é só financeiro. Às vezes a pessoa pensa muito mal que um grupo folclórico ele sobrevive por causa de finanças. Não. A gente tinha um grupo aqui, já, nas festas de reis, chamado Cacumbi Falhado. Cacumbi Falhado era um grupo de amigos que saía, né? Eu participava, Cacumbi Falhado. Era o grupo do Cacumbi bagunçado. Cada um levava um instrumento. Na festa de reis, no domingo de manhã, enquanto estava acontecendo o pessoal subia, o Cacumbi Falhado não participava do cortejo, não. Era pelas ruas, na loucura. Era o Cacumbi da galera sem camisa, entendeu?
E era interessante, porque a gente via aquela mesmo sendo um cacumbi que não tinha um mestre, não tinha mas era um negócio assim, de tão entusiasmo das pessoas, né, de participar, que hoje a gente vê que não está tendo mais, né, essa renovação. E eu digo sempre, não é o amor que faz um grupo sobreviver, é o valor. Os nossos mestres, eles estão ficando velhos. E é o natural, né, Jorge? É o natural da vida. A gente nasce, a gente cresce e a gente envelhece. É natural. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente já falou aqui sobre a quadrilha. A quadrilha, nós tínhamos a chuva de prata, que era a quadrilha primária das crianças. Depois a gente tinha a quadrilha. Tinha a da creche antes. Tinha uma da creche A antes. de Maria Pereira era. Maria Pereira quem formava para A chuva a chuva de prata. Eu já fui direto, Você tive já esse foi, privilégio. Já porque fui você não direto. participou da creche. Não, já fui direto pro Então, grupo mas de tinha donos. um degrauzinho, lá de baixo Então ainda mesmo. tinha um degrau. Então eu acho que eu já passei já Foi. um pouco Já foi pro adiantado. degrau acima. Tinha a chuva de prata, a asa branca. Aí depois íamos para Cauã A do Cauã, Vale, Alegria, outras quadras. as Depois dos povoados que tinha também. sonhávamos em chegar, por exemplo, na Da Cangaceiros da Boa. Cangaceiro era. E hoje o resultado disso, da ausência dessas quadrilhas, a Cangaceiros da Boa está sofrendo atualmente, na ausência de participantes. Hoje o mestre Gilney tem que correr atrás de pessoas de Pirambu, pessoas de Capela, pessoas de outras cidades para participar da quadrilha pela ausência de quadrilheiros da cidade. Então, isso é um fator, né, que a gente, aquilo que eu falei, né, o valor. Né? Qual foi o valor que foi dado a essas quadrilhas, como as quadrilhas das escolas? Qual o valor que foi dado às quadrilhas como a Cauã, como a Alegria? Né? Então, aí é onde a gente tem que analisar até que ponto foi valorizada essas quadrilhas para não deixar terminar. Né? Porque quando você começa a focar ou valorizar uma coisa só, você começa a deixar as outras de lado. Né? E aí é onde corre o risco. Né? Hoje a Cangaceira é uma quadrilha que, infelizmente, é uma quadrilha de competição, é uma quadrilha diferente. Né? Compete. Ela é feita para competir, ela não é feita para apresentar. Lembra de dona? A gente faz a coisa para apresentar, não é para competir. Quando você faz para competir, você corre riscos. Entendeu? De sofrer as consequências. A Cangaceira é uma quadrilha de competição. Ela tem um custo muito alto, que ela não vai querer baixar o nível para ser uma quadrilha para se apresentar. Será que vai? Voltar a ser a quadrilha de apresentação? Quando você chega a um nível de competição? Então, infelizmente, ela chegou num nível que para voltar é complicado. Né? E ela não tem essa fonte de alimento que são as quadrilhas das escolas, do interior, dos bairros, que não tem mais, infelizmente. Né? Então isso aí é uma coisa que a gente já está percebendo, que cada dia a quadrilha Cangaceiros, né, deu um nome muito grande, destacou demais a quadrilha Cangaceiros em Japaratuba, mas eu acho que deixou de lado um pouco as outras que eram importantes também, o valor. Porque num time de futebol, o importante não é só o time profissional. Não, né? Tem que valorizar também a base. Né? Sem a base, né, se você der o destaque só no profissional, não investir na base. Então é isso que a gente tem que repensar, né? Porque a gente sabe que a Cangaceira é uma quadrilha de risco, né? Para uma quadrilha que pode, infelizmente, ela pode deixar de se apresentar a qualquer momento. Jorge, eu sempre tive uma curiosidade na minha vida, falando em relação à flor da catingueira. Ela que estava ali, naquele meio, querendo se destacar pela sua beleza, pela sua qualidade. E eu sempre observei isso em você, naturalmente. Como aquela flor também tinha esse brilho, você também sempre teve esse brilho. Desde quando foi meu professor, depois tive a oportunidade de sair da sala de aula e tornar seu amigo, né, e viver como amigo, e tenho esse privilégio, mas eu nunca compreendi, na minha concepção de japaratubense, como você nunca teve a oportunidade, por exemplo, de ser um secretário de cultura do município de Japaratuba. Já houve algum convite de algum prefeito do município de Japaratuba para que você viesse assumir uma secretaria de cultura pela sua experiência, pela sua qualidade,
por tudo que você já nos trouxe para Japaratuba. Por isso que esse programa é Missão em Destaque. Você sempre se destacou, desde aluno do Grupo de Dona, professor. Hoje você se destaca. Você é aquela pessoa que, aonde você vai, você leva a sua história, você leva a sua bagagem, você produz. Está aí o exemplo, quem era o Hollenberg no meu tempo, quem é o Hollenberg no tempo atual. Eu lembro que o Hollenberg, ninguém queria estudar. Olha, Houve Hollenberg um é tempo só difícil, de foi. pessoas que não querem estudar, é Houve um pessoa só para tempo... pegar o seu diploma. Foi. O Hollenberg era isso. Hoje, o Hollenberg ele é uma escola que as pessoas querem estar, querem estudar. Por quê? É uma escola que, vez ou outra, tem temas literários, tem apresentações, tem o que nós tínhamos no Grupo de Dona, está lá no Hollenberg. E isso eu coloco muito no seu mérito. Eu vejo isso muito Jorge Marcelo lá, eu vejo muito Dona lá. E eu não consigo enxergar isso, por exemplo, como um gestor não consegue ver em você essa potencialidade para ser um secretário de cultura. E aí eu lhe pergunto, já houve algum convite? Olha, Jadson, é o seguinte, Japaratuba, eu sempre gostei muito do anonimato. Quem me conhece sabe, né? Eu sempre fiquei nos bastidores, né? De muita coisa que acontecia aqui. Eu sempre estava criando, produzindo, mas pouca gente sabia que era eu. Imaginava, pensava, pode ser, isso pode ser dele e tal. Mas eu nunca gostei muito dessa coisa de estar na frente, de me expor, de querer me aparecer, de querer ter ambição de ser algo, de ser um político, de ser um vereador. Eu nunca tive isso dentro de mim. Entendeu? Eu sempre tive dentro de mim de fazer aquilo que eu gosto. Por isso que eu sempre estou criando coisas novas, porque é que vem na minha cabeça, coisa que vem na minha cabeça, pô, isso é interessante para mim. Mas eu faço até o momento também que eu achar que é interessante. Quando eu perceber que a coisa não está fluindo, não tem mais aquela coisa boa para mim mesmo, eu paro de fazer. Eu nunca recebi nenhum convite para nenhum tipo de cargo público, né? Porque você sabe, né? Essas coisas têm muita influência, né, ligada mais à política, né, de que própria a questão de profissionalismo, de merecimento, muitas vezes é mais por questões políticas. Eu nunca fui uma pessoa ligada à política, né? Tive amigos políticos, né, mas eu digo a você, hoje em dia essas coisas eu não tenho mais. Lá para trás eu já tive, assim, mais vontade, por Japaratuba. Não era por mim, não. Quando eu era mais jovem, eu tinha esse desejo de fazer algo para abalar essa estrutura. Hoje em dia, eu penso mais em mim, em minha família, não está entendendo? E não tenho mais essa vontade de ser alguma coisa assim desse tipo, né? De ser um secretário, de ser um político, de ser alguma coisa assim. Porque a gente que viveu, né? A gente sente que hoje em dia é difícil, né? Você fazer o que tempos atrás era possível. Deixou muita coisa morrer. Para você renascer isso é muito difícil, complicado. Tá entendendo? Por isso que eu não tenho mais esse desejo. Antes eu tinha, porque eu sabia que nossa cidade tinha potencial para vender cultura, né? Do grupo folclórico não depender de uma apresentação, e sim de ter de vender essas apresentações, né, para o Brasil todo, como a Bahia faz, né, como outros estados fazem, de levar esses grupos folclóricos para divulgar o nosso estado e nossa cidade além fronteiras, né, recebendo seu bom cachê, né, e tendo essa valorização, né, porque você sabe que você também já participou de grupos folclóricos, de grupos culturais, que a viagem é o gostoso, né? Quando você vier com aquela turma para fazer aquela história, a brincadeira, isso é o gostoso. Imagine um grupo daqui, você pegar e promover em Pernambuco, se apresentar no Festival de Cultura de Pernambuco, de Maringá. Imagine a história, né? O valor que eles vão ter lá, porque você sabe que quando a gente sai é diferente, né? Quando a gente sai da cidade é diferente. Você, poxa, na minha cidade ninguém me vê assim. E aqui, quando eu chego em outro lugar, o pessoal bota nos braços essa cultura.
E por que na minha cidade às vezes não tem isso? As pessoas próprias da cidade não valorizam o que a gente tem de bonito aqui, né? E quando a gente sai fora, é que a gente vê, poxa, rapaz, a gente é bom, viu? A gente é bonito e a gente não sabe. Então, mas com relação a essa questão de secretarias, cargos públicos, eu não quero me prender mais a essas coisas. Atualmente não tenho esse foco. Tenho foco sempre em ajudar as pessoas, ajudar a comunidade a crescer, ajudar a criar uma identidade boa, positiva. E Japaratuba precisa disso. Em Japaratuba as pessoas sempre foram apaixonadas por essa terra. E a gente vê que cada ano as pessoas estão indo embora daqui, as pessoas não estão tendo mais aquela paixão, o amor pela sua terra, pelos seus grupos folclóricos, pela sua própria história e deixando morrer muita coisa aí para as novas gerações. Jorge, você fala que nos bastidores você sempre foi importante. Você sempre gostou de trabalhar nos bastidores. E aí se comenta muito em Japaratuba e algumas pessoas, por você trabalhar nesse bastidor, elas começam a querer se destacar. Elas se destacam porque você prefere estar ali atrás e as pessoas na frente querem aparecer mais do que o próprio criador. Em relação ao Festival de Poesia do município de Japaratuba, qual foi a sua participação na criação aqui do município? Então, o Festival de Poesia eu fiz parte, né, da criação, né, do festival. Né, a gente participou em 96, aí Pedrinho lá em Propriá. Foi a primeira vez que a gente foi junto participar do Festival de Poesia. E ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Né, campeão e vice lá em Propriá. E a gente já voltou de lá com essa ideia. Né, porque foi assim, quando a gente voltou de Propriá em 96, aí eu fundei também o grupo Teatral Canudos. O grupo Teatral Canudos em Movimento. Do povoado que hoje está lá localizado no povoado Está em São José. E a gente estava com muita vontade de movimentar essa cidade com tudo. Entendeu? Aquela vontade. Inclusive, a gente ia pelas ruas da cidade caminhando e Pedro Moura tinha ganhado a eleição em 97, ele assumiu a prefeitura em 97, e foi Pedro Moura quem deu essa oportunidade a Pedrinho, na Pedra da Cultura. A gente ia passando até ali, naquela rua ali do calçadão ali no meio, aquela rua estreitinha. Pedro Moura chamou ele e tal, você quer ser o diretor de cultura e tal. Aí ele veio e me contou alegre. Pedro Moura me chamou para ser o diretor de cultura. E aí, o que você acha? Eu disse, é a oportunidade. É a oportunidade da gente balançar isso aí. Só que ele não me levou para trabalhar com ele. Tá entendendo? Ele foi sozinho, eu ajudava. Entendeu? Aí a gente montou, no primeiro ano do Festival de Poesia, eu acho que foi 96 mesmo, foi 97, não estou certeza se foi já ele como diretor de cultura já, acho que foi 97. Foi uma loucura, né? Primeiro festival de poesia, ninguém sabia o que era, a gente pegando cortina emprestado, cortina de casa mesmo, aquelas cortinas roxas. Antigamente tinha umas cortinas roxas que o pessoal botava. Um monte de cortina roxa, amarramos, Robson Marques, Robinho. Quem fez a cordinha de puxar, enganchava na hora, um som bagaçado. E onde foi a primeira edição? Lá no clube. Aí foi a primeira edição, totalmente defasada, mas Pedrinho sempre foi aquele cara que ele gostava de fazer a coisa bem feita. Era uma coisa que ele era mais do que eu, entendeu? Assim, de querer correr atrás. Ele não era, ele ficava sem sossego quando ele botava um negócio na cabeça. E ele foi atrás para fazer o primeiro livrinho lá no Sesc, para imprimir, que a gente conheceu o pessoal do Sesc na viagem de Canudos. Aí eu pedi aí, Rita Simone do Sesc e tal. Aí ele disse, eu vou lá falar com ela para ver se ela dá umas impressões. Aí ela imprimiu a folha e a gente que engrampeou aí de noite lá, fazer os caderninhos do primeiro festival de poesia de Japaratuba, já com um livrinho, um orgulho da porra, né? Um livrinho aí. Isso em 97. Se eu não tiver enganado, foi em 97, eu acho. Foi, porque ele já era diretor de cultura, departamento de cultura aqui de Japaratuba. E o Canudos, Jorge? Como que foi essa criação do Canudos? Então, o Canudos é um teatro. É um teatro que participava de um movimento brasileiro, né, chamava Movimento Popular Histórico de Canudos. É um movimento brasileiro que minha irmã, formada em História, ela participava, era uma das coordenadoras do movimento no Brasil. E eu
quando a gente participou do Festival de Poesia, aí eu mostrei a ela, a gente fez uns vídeos e tal, na época era VHS, né? Aí ela foi lá em casa e eu mostrei. Aí ela, poxa, interessante a apresentação, né? Porque a gente fez um teatro lá também na apresentação, né? Ela disse, poxa, dá para vocês fazerem uma apresentação para ir para Canudos. Aí eu, porra, eu digo, eu vou fazer um teatro. Ela disse, você vai fazer mesmo? Eu vou fazer. Aí comecei a chamar a galera todinha, professor Marcílio, Teimar, professor Diógenes Almeida lá de Pirambu, uma galera, mais umas 30 pessoas, olha. Olha que teatro, para começar, logo 30 pessoas. 30 pessoas. E a gente saía do lado da igreja ali, como se fosse uma guerra mesmo, que nem louco ali, naquelas muralhazinhas, E o roteiro foi Canudos. Canudos. Foi a Batalha de Canudos. A gente apresentou no primeiro ano a primeira expedição para Canudos, né? Só a primeira expedição. Tinha outros grupos lá que apresentavam a sequência, né? A gente só era... E a gente não sabia nada de Canudos. Não tinha um livro que nada, vocês... Nada. Aí minha irmã trouxe uma apostila e disse, ó, escreva um texto aí para passar para você fazer. Aí eu endoidei, comecei a ler lá a história e tal, entender como era. Só a primeira expedição eu entendi. Não sabia a história não ainda. Eu, pode, não sabia que Canudos... Nada. Aí, pronto. Aí o que aconteceu? Fiz o texto, apresentamos um sucesso. Né? Chega fora, você sabe. Já Paratuba, quando chega fora, é um destaque. Né? Com certeza. Aí foi um sucesso. Pronto. Aí, próximo ano, centenário de Canudos. Aí já veio o diretor de Aracaju para fazer oficina de teatro aqui com o pessoal. Já entrou novos atores, alguns que da primeira leva não foi mais na segunda. Mas ele ficava localizado em Japaratuba ou em São José? Japaratuba. Nunca foi de São José, Canudos. Canudos foi para São José porque em 2001, quando o padre Geraldo pegou o mandato, aí o professor Luciano, ele me convidou para fazer uma oficina lá, e a partir dessa oficina ele prometeu algumas coisas lá, minha irmã e tal, e no final o grupo ficou lá, tá entendendo? Por causa de... Tinha mais estrutura financeira para manter o grupo e tal, foi aí onde eu me afastei do grupo, entendeu? Porque não tinha essa linha de arrecadar, de trabalhar com a prefeitura, né? A gente era um grupo independente. Aí ficou lá, até hoje, graças a Deus, pelo menos ainda continua. Não tenho muita saudade, não. Tem muita, não? Não, do grupo de Canudos não tenho muita saudade. Assim, tenho saudade do início, né? Chegou um momento que foi um desgaste muito grande, porque era muita gente para viajar, ônibus, tinha que pedir ônibus todo ano, era livro de ouro, para o pessoal dar R$10, 20, para juntar R$1.000 para pagar um ônibus na época. Era uma loucura para conseguir esse ônibus para viajar. E a fundação, Jorge? Talvez essa você tenha saudade, da banda de Pífano. Como que foi? Japaratuba, ela sempre teve essa tradição em Pífano, principalmente nos povoados. Povoado Encruzilhada e Badajoz. Geração em geração. Como que foi? Então, aí eu sempre, como eu lhe falei, né, eu sempre gostei de desafios. Inovar, trazer as coisas que não tem, né, para movimentar a cidade. E certa vez Neto, que é Guilherme, né, ele participava do teatro, Neto. Aí a gente tinha amizade e tal, e Neto, uma vez eu passei, saí do grupo de dona, passei pela frente da casa dele, eles estavam tocando lá zabumba, né? Tocando zabumba e tal. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um pífano em casa. Aí disse, amanhã traga pra gente fazer uma bagunça aqui, uma brincadeira e tal. Aí tá certo, amanhã quando eu sair da escola eu vou trazer o pífano e a gente vai ficar brincando aqui. Tá? Aí, ficamos até de noite, e a vizinhança, é isso aí, que negócio da porra. Aí daqui a pouco chegava um na porta. E vocês aqui? Quem tocava? Quem tocava era eu. E como você aprendeu? Assim, na loucura, lá na hora mesmo. Tá? E também você já tinha uma aproximação com a flauta. Eu já sabia flauta, né? Eu já tinha um conhecimento de flauta, e pífano, assim, era uma coisa que eu nunca tinha tocado. Mas já tem uma semelhança? Tem uma semelhança e não tem, porque pífano é de ouvido, né? Não tem nota, na verdade. Você tira o som pelo sopro, né? Dá aquele sopro lá, que sobe até o limite, né? Tá funcionando isso aqui? Esses estão todos desafinados, esses aí, não tem mais afinação não. Ou vontade de ouvir, eu acho que vocês também. Tudo desafinado, porque você tem que afinar ele, sabe? O pífano, ele afina para o tocador, né? Porque tem o pífano, tem
tem dois sons de pífano, né? Como se fosse primeira e segunda voz, né? Quem presta atenção. Mas eu tocava sozinho. Eu não tinha o que é a dupla, né? Mas quando a gente tocou, depois foi que Pimpolho disse: eu quero entrar. Aí Pimpolho também já tinha uma boa base de música, aí também a gente começou a tocar a dupla. Aí depois eu deixei com eles também, eles deram continuidade. Né? Dessa você tem saudade? Não tenho saudade da banda Epífano. Entendeu? Porque, assim, são coisas que, como na cultura, que desgastam. Quando você faz cultura, você se desgasta muito. Tem um momento bom da brincadeira, de quando você começa, da diversão, que todo mundo leva na brincadeira. Depois começa a levar o negócio a sério, de ganhar dinheiro, tá entendendo? Então aí é onde começa a ter o embrólio do negócio. Aí você vai ficando mais triste, porque não tem mais aquela empolgação do início, que era da brincadeira, de distrair, de passear, de viajar. Tá entendendo? Por isso que o teatro é a mesma coisa, o pífano, porque vai perdendo aquela essência. Vou plagiar, Jesus me permitam. Então, dê à cultura o que é da cultura e a de César o que é de César. É isso, né? Então, é isso que a gente vê, né? Que, como eu lhe disse, né? Se não valorizar a coisa na essência, né? Tornar a coisa alegre, entendeu? Se for apresentar pelo dinheiro, se for uma coisa mecanizada, 15 minutos, tal, apresentou tal, seu cachê tanto. Não é para isso que o artista. Não é isso que o artista precisa. O artista precisa ser tratado bem, ser tratado como artista 24 horas. Não é só no dia de uma festa, não é só no dia de uma apresentação. É na rua, no dia a dia. Todos os dias do ano, o artista tem que ser artista. É isso que ele precisa ser. Muito bem. E aí, Jorge, a gente já está chegando quase numa finalidade aqui do nosso programa. Academia de Letras, que se carrega o nome de Maria de Souza Campos, não é isso? Isso. E agora você recebeu esse título, imortal. O que é ser imortal? Como que foi esse projeto de trazer uma academia de letras para o município de Japaratuba? Inclusive, nos bastidores da cidade existiam críticos a essa academia. Não foi fácil, acredito, fazer a fundação dela, formar ela, criar e trazer pessoas. Me explique, me conte como que foi para fazer, para formar, para fundar a Academia de Letras. Então, Japaratuba é uma cidade, como a gente sempre chama de celeiro da cultura, que tem muita gente, né, vamos dizer assim, que envolvida com a coisa. Né? Então, quando você vai fundar alguma coisa que tem uma ligação cultural, né, sempre tem muita gente se envolvendo. Né? E, às vezes, há uma incompatibilidade de ideias, né, de pensamento do que é a coisa. E foi isso que aconteceu na academia. Né? A academia começou os debates em 2018, e ela só foi realmente fundada, assim, na prática mesmo, depois de um ano, né? Depois de muito debate, discussões. Eu participei, eu sou um membro fundador, mas eu não participei dos debates de fundação. Eu fui convidado para ser um membro fundador, mas eu não participei porque eu não achava interessante aquilo que estava se debatendo, eu não participei desses momentos. Mas eu digo a você que é importante uma academia, né, numa cidade, né, porque mostra, né, revela e dá aquilo que eu lhe disse, um valor, né, às pessoas da nossa comunidade que contribuem, que contribuíram, né, porque tem as cadeiras das pessoas que já morreram e tem as pessoas que pegam aquelas cadeiras. Né? Minha cadeira é do meu amigo pessoal, né, velho Pitas, né? O Pitomba, o professor Pitomba, né, que era meu amigo pessoal. Né? E dá-se nomes, né, mestre? Assim, a cadeira dá um nome de um fazedor de cultura, de um professor, de um político, todos os nomes de um da religioso. cadeira da Academia de Letras do município de Japaratuba tem nome de japaratubense. Todos. Quando vai fundar a academia, já diz as cadeiras todinhas, a quantidade de membros que vai ter, lá seus cento e poucas cadeiras, e já coloca o nome na sequência de cada um. Não pode criar mais.
O número é esse? Não pode depois, né? Porque já bota um número grande que não vai demorar muitos anos para se encher aquilo ali. Aí, E quais são os critérios? então, tem inúmeros critérios. Tem uma votação, né, de aceitação. Né? Primeiro é lido uma apresentação da pessoa. Né? A pessoa se inscreve, manda um membro da academia inscrever a pessoa. Tem a apresentação da biografia, da história da pessoa. E depois dessa apresentação, há uma votação para os membros que já são votar se aceita aquela pessoa ou não. Aí a pessoa ingressa numa solenidade que tem depois para a pessoa receber esse título e pegar a sua cadeira. Então você é um imortal na cadeira de pitombas. Número 6. Eu sou a número 6, a cadeira do velho Pitas, né? Eu sou pitomba. Professor Pitomba. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Entendeu? O cara que ele conseguiu, no mundo do nada, ele foi criado no mundo do nada, e ele criar uma inteligência dentro desse mundo. Como? Através dos livros. O Tomba foi o maior leitor que Japaratuba já teve. Por quê? Porque o pai dele dirigia o trator da limpeza. Chamava trator do lixo, tratorzinho do lixo. Né? Então, no tratorzinho do lixo, ia muito livro. Aí Pitomba dizia ao pai, quando achar um livrinho lá, traga. E Pitomba montou uma grande biblioteca, inclusive ficou para mim uma grande quantidade desses livros, e montou uma grande biblioteca dentro do seu quarto. Então ele não tinha nada, aquela pobreza extrema, né? Era uma família muito pobre mesmo, mas que através dos livros, né, ele conseguiu aprender, ser um autodidata. Pitomba era um autodidata. Ele conseguia dar aula de qualquer matéria, entendeu? Com facilidade. Não era só a matemática que ele dava aula, qualquer matéria podia dar Pitomba. Inglês, português era bom, tudo. Tanto que nos anos 80, né, quando tinha aquele vestibular da universidade que era quase impossível uma pessoa que não estudasse uma escola boa passar, né, Pitomba passou, né, num curso de contabilidade, não curso de administração na Universidade Federal de Sergipe. Para você ver como o cara era espetacular. Né? Era um leitor de gibi apaixonado. Pitomba era aquele leitor de gibi que ele ficava, ele sentava, cruzava as pernas e virava a noite lendo. Ele era esse tipo de pessoa que ele não... ele gostava mais de ficar pela noite e dormir pelo dia. Ele só dava aula à noite, porque ele saía da escola, tomava cervejinha, tal, depois ia para as casas ler, assistir filme, e ficava até de madrugada fazendo isso. E pelo dia ele dormia, também o dia todinho ele dormia. Era difícil ver Pitomba pelo dia pela rua. Mestre, era um ser fantástico, né? E aí toda a nossa homenagem aqui a Pitombas, Tombinhas, e claro que a gente vai dar aqui as palmas.